Você já parou para pensar o que realmente acontece quando você finalmente morre? Apesar de termos abraçado em grande parte uma perspectiva embasada na ciência acerca da morte nos tempos atuais, parece que muitos de nós acreditam na vida após ela. Em 2014, foi feita uma pesquisa com os cidadãos do Reino Unido, e um pouco menos de 60% dos entrevistados disseram que acreditam que alguma parte de nós continua existindo. Nos Estados Unidos, ainda uma nação predominantemente cristã, em 2015 foi feita a mesma pesquisa perguntando às pessoas sobre o que acontece após a morte. A pesquisa descobriu que 72% dos americanos acreditavam que você vai para o paraíso, descrito como um lugar onde pessoas que tiveram vidas boas são eternamente recompensadas. Já 54% dos americanos responderam que acreditavam no inferno, descrito como um lugar onde pessoas que tiveram vidas más e morrem sem se arrepender são eternamente punidas. Com isso em mente, o que acontece quando morremos? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e lascar aquele grande like. Então bora pro vídeo. Parece que muitas pessoas acreditam que após a morte, poderíamos estar envoltos em algum paraíso coberto de nuvens ou, inversamente, se não tivermos seguido a ética prescrita por nossa religião escolhida, ou denominação dessa religião, poderíamos nos deparar com um fogo eterno do inferno, e a perspectiva de nos humilhar diante de um homem barbudo e vermelho, que quase nunca larga seu tridente. Mas vamos começar com um pouco de realismo empírico, e o que realmente acontece com o corpo quando morremos. Os médicos sabem que você está morto porque o coração para de bater, e não há mais atividade elétrica em seu cérebro. Morte cerebral equivale à morte, embora máquinas possam mantê-lo vivo um pouco mais. Você também pode ter o que é chamado de morte cardíaca, o que significa que o coração para de bater, e o sangue não flui mais pelo seu corpo. Mas, o que chama mais a atenção, são as pessoas que sofreram morte cardíaca, mas foram trazidas de volta à vida. Elas disseram que estavam cientes do que estava acontecendo ao seu redor. Outros falaram sobre caminhar em direção a uma luz em uma experiência de quase morte. É possível ser trazido de volta do que chamamos de morte clínica, mas isso em um curto espaço de tempo, algo em torno de 4 a 6 minutos. Mas digamos que você chegue à luz e a atravesse. Isso é o que chamamos de morte biológica, game over, apito final ou bater as botas. Aqui é onde as coisas ficam um tanto indignas, mas e daí, você está morto mesmo. Uma vez que você definitivamente não está mais conosco, seus músculos relaxam, e isso significa que seu esfíncter também relaxará. Isso significa que o triplo cheeseburger e as batatas fritas que você comeu no almoço sairão de você. Os gases que você tem em seu corpo também podem vazar e causar um odor desagradável. O mesmo vale para a urina que está em sua bexiga. Portanto, morrer, como era de se esperar, é um pouco constrangedor. Em homens, pode acontecer até uma ejaculação. Já com as mulheres, é possível que deem à luz depois de já terem falecido, caso estivessem grávidas, o que é chamado de parto no caixão. No entanto, isso não acontece com frequência. Em vez de um esforço de parto, são os gases no abdômen que pressionam o recém-nascido para o mundo exterior. À medida que o corpo se livra do que está retido dentro dele, ruídos podem sair de sua boca à medida que o ar escapa. Enfermeiros e pessoas que trabalham próximas a corpos já relataram ouvir gemidos e grunhidos que parecem de alguém vivo, vindos dos corpos sem vida. Você pode ter espasmos. Porém, isso não significa que haja vida em você, são apenas contrações musculares. Há casos que ocorrem ereções, se morrer de bruços, isso ocorre porque o sangue pode fluir para aquela região. Todo o seu sangue se acumulará em uma área específica do seu corpo, isso é chamado de livor mortis, e é por essa razão, pela qual partes de você terão aquela cor roxa escura, que você já deve ter presenciado em algum programa de TV. E essas são só algumas coisas adoráveis que podem acontecer logo após você partir dessa para melhor. Sem sangue fluindo pelo seu corpo, ele começará a esfriar, conhecido como algor mortis, um termo em latim, ou simplesmente o frio da morte. Seu corpo começará a esfriar até atingir a mesma temperatura do ambiente ao seu redor, e logo você ficará rígido, em cerca de 2 a 6 horas, e a isso chamamos de rigor mortis, outro termo em latim, que se refere ao fenômeno de rigidez muscular que ocorre após a morte.
Isso acontece porque o cálcio está entrando nas suas células musculares. As células se deterioram sem fluxo sanguíneo, o que leva ao crescimento de bactérias e é por isso que você começa a se decompor. Em alguns casos pode parecer que seu cabelo ou suas unhas cresceram, mas esse não é o caso. O que está acontecendo é que sua pele está se retraindo, dando a impressão de crescimento. A pele também vai ficar mais solta, e bolhas aparecerão no corpo. O próximo estágio é a putrefação, quando bactérias e micro-organismos começam a se alimentar de você. Logo você começará a cheirar tão mal, quanto você poderia ter imaginado, enquanto estava vivo. Uma pessoa descreveu o cheiro como ovos podres, fezes e um vaso sanitário usado deixado ao ar livre por um mês multiplicado por 1000. É algo terrível. Logo tudo que é mole se liquefaz. A liquefação é o processo pelo qual uma substância sólida ou semissólida se transforma em líquido, enquanto isso os ossos, cartilagem e cabelo permanecem fortes. Você já está bem encaminhado para a decomposição no momento em que está sendo colocado na terra. Porém, se você for embalsamado e enterrado, a decomposição pode ser um processo lento. Se deixado exposto à superfície, você se transformará em uma massa liquefeita em cerca de um mês, sendo consumido por insetos, larvas, plantas e animais. No subsolo, alguns especialistas indicam que podem ser necessários de 8 a 12 anos antes de você se reduzir a nada além de um esqueleto. Após aproximadamente 50 anos, até mesmo seus ossos contribuirão para a Terra. É importante mencionar que a taxa de decomposição é influenciada por diversos fatores, muitos dos quais não podemos listar aqui, mas acreditamos que compreendo o panorama geral. Retornando mais uma vez às experiências de quase morte, embora algumas pessoas as relatam como cenas admiráveis, essa nem sempre é a situação. Uma vez, um indivíduo compartilhou seu testemunho no Reddit, uma plataforma de mídia social onde os usuários podem discutir e compartilhar sobre diversos assuntos, relatando sua experiência da seguinte maneira. Era apenas um vazio negro, sem pensamentos, sem consciência, nada. E aí, será que realmente existe algo mais? O filósofo francês René Descartes sustentava a tese que a alma se separava do corpo, como muitas religiões afirmam, e talvez quando morremos, algo permaneça. Friedrich Nietzsche abordou o conceito de eterno retorno, o qual implica que toda existência ou energia no universo tende a repetir-se infinitamente. Em outras palavras, você vive a mesma vida repetidamente para sempre. Me diga, isso não desperta o desejo de viver bem? Logo, podemos encontrar semelhanças com a crença budista, da roda de Sansara, na qual todas as almas ouvidas começam um ciclo novamente após a morte. Apesar de não ser a mesma vida exata, o que denominamos reencarnação, ou aquilo que algumas pessoas associam ao déjà vu. Os budistas acreditam que podemos quebrar esse ciclo vicioso ao alcançarmos verdadeira iluminação, atingindo assim o nirvana. Ou será que seguimos nosso caminho em direção ao paraíso, depois que nossos corpos param de funcionar, encontrando assim com São Pedro, junto aos portões adornados de pérolas, esperando que ele não nos negue a entrada no paraíso, por termos roubado aquele chocolate quando fizemos uma excursão escolar para Porto Seguro, na Bahia? Será que seremos levados ao paraíso, um lugar repleto de comidas gostosas e donzelas deslumbrantes, que fazem seus joelhos mortos fraquejarem? Ou apenas semearemos a terra, sendo nossas almas nada mais do que um capricho terreno, que desviou nossa atenção da nossa insignificância cósmica, e do sentimento de vazio que ocasionalmente nos assola aqui na Terra? Depois de toda essa atmosfera sombria do vídeo, que tal darmos um passo atrás e pensarmos na vida com um toque de leveza? Imagine as possibilidades que estão à sua frente para tornar tudo ainda mais incrível. Cada momento é uma chance de reescrever sua jornada com cores vibrantes. Então, que tal abraçar essa reflexão e transformá-la em ação para uma vida cheia de aventuras e realizações? Vai lá e arrebenta! Conta aí! O que você achou do vídeo? E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Essa atitude vai ajudar muito o canal, e não vai te custar nada. Um forte abraço! Até o próximo vídeo!